Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui para mais uma aulinha. Quero agradecer a todos vocês que visualizaram o primeiro vídeo. Nós tivemos quase 200 visualizações, muitos comentários, tivemos perguntas. E eu quero, antes de iniciar essa aulinha de hoje, eu quero mandar um beijo para nossa aluninha, foi minha aluna quando menina, lá em Nova Beré, hoje está morando nos Estados Unidos, a Ângela Camargo, que está conosco nessa aulinha, para a Ronalda, que está lá na Paraíba, comentando também aqui, assistindo as aulinhas, matando saudades. Quero agradecer o depoimento emocionante do pastor Ney Viana, esse menino pregador maravilhoso que eu amo tanto. Muito obrigada, pastor Ney, pelo seu depoimento comovente. Quero agradecer a pergunta da minha aluninha Tânia Maria, ali da Praia do Saco. Ela e a Delúzia são duas aluninhas católicas, fervorosas, nossas queridas, que estão também assistindo essa aulinha sobre a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus em Jesus Cristo. Eu quero agradecer a vocês que estão participando conosco. A Tânia me fez uma pergunta bem interessante. A Tânia perguntou: que lei é essa que você fala que acabou na cruz? São as leis governamentais, então nós não temos que obedecer às leis. E eu pude explicar para ela as leis de que o Novo Testamento fala, são as leis cerimoniais dadas por Moisés, dadas por Deus a Moisés, para que ele transmitisse aquele povo e para que aquele povo tivesse um tutor, porque aquele povo ainda era menino, na graça de Deus. Então, a lei seria o tutor, o aio, que conduziria aquele povo até a maioridade, que a palavra de Deus vai chamar de plenitude dos tempos, que foi a data certa, a época certa, em que Deus enviou seu Filho ao mundo, e ali na cruz, então, ele nos deu a sua graça no tempo certo. Então o povo já podia ser herdeiro. Não precisa mais lei agora. Agora nós somos herdeiros. Nós recebemos a graça de Deus. Por isso a lei ficou, foi cravada na cruz, porque ela foi um tutor para guiar aquele povo até Jesus Cristo. E hoje, quando nós fazemos uso da lei, nós estamos então o quê? Com um véu sobre nosso rosto, para entender as Escrituras. Certa vez, Jesus, vendo o zelo dos escribas e fariseus ao estudarem as Escrituras naquele tempo, vamos lembrar que eram só as leis, os 5 primeiros livros do Pentateuco, que é chamado pelo judeu de Torá, e nós chamamos de leis, e os escritos, os profetas, que os judeus chamam de Tanar. Então, eles só tinham essas escrituras. E Jesus, vendo o zelo deles, diz: vós examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Jesus estava dizendo: vocês estão com véu, porque vocês estão lendo aí que vem o Messias, e o Messias veio, está entre vocês, e vocês não reconhecem. Jesus já chamou aqueles escribas e fariseus, os religiosos da época, de que estavam com véu. Hoje, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu vou ler para vocês. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado, para entender a graça de Deus. E hoje nós vemos esse véu ainda nos evangélicos, ainda nos crentes da graça nós vemos isso, da época da graça. Como nós vemos, há pouco, de uns tempos para cá, tem um texto bíblico que está sendo muito recitado, muito usado, porque foi usado pela nossa autoridade maior, né, do país. Ele usou João 8,32 da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que a gente não vê Jesus Cristo
quando ele cita isso. Nós vemos uma defesa própria das suas próprias verdades. Olha, vocês estão falando isso contra mim, mas vocês vão conhecer a verdade vos libertará. E os crentes, os evangélicos, que são uns papagaios de liderança, eles começaram a repetir isso. Hoje você vê, de vez em quando passa na minha página, né, na minha rede do Face, passa, fala de uma coisa, de política, e coloca assim: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o texto não está falando disso. Quem fez um pouquinho de teologia conhece a frase: texto sem contexto é pretexto para heresia. E essa frase é muito verdadeira, porque se nós caminharmos 4 versículos além, sair do 32 e ir para o 36, lá está dizendo assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é contexto. Então, a graça que liberta, a única graça capaz de libertar, a única verdade capaz de libertar é Jesus Cristo. Jesus disse para aqueles escribas e fariseus, os religiosos da época, que a palavra, a Bíblia em si, o livro é apenas um livro, as escrituras em si é apenas um livro. Ela se torna inspirada por Deus para o nosso coração quando nós conhecemos Jesus Cristo, quando nós conhecemos a verdade. Se nós caminharmos um pouquinho mais no contexto de João, no capítulo 14, versículo 3, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é contexto. O próprio Jesus diz que ele é a verdade que está sendo dita lá no versículo 32. Isso é ler a palavra sem véu. Como o apóstolo Paulo disse para os coríntios, quando eles leem Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo está dizendo, enquanto eles ficam estudando a lei, o véu ainda está posto, eles não encontram a graça. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. E aí algum de vocês pode me perguntar assim: Pacheco, né, que é como vocês me chamam na intimidade, né? Eu gosto desse nome porque lembra meu pai, João Pacheco, grande pregador do Evangelho. Deixou um legado para a minha vida. E então se me perguntam, como eu faço para me converter? E tem 2 respostas. Se você fizer essa pergunta para um religioso, para uma pessoa que tem o véu da lei, ele vai te responder assim: olha, para você se converter, você tem que ir na minha igreja e meu pastor vai pregar, e no final da pregação, você vai ler, quando ele perguntar quem quer aceitar Jesus, você vai levantar a mão, você tem que aceitar Jesus, você vai ser encaminhado para uma classe que vai estudar uma revistinha durante uns 3 meses, mais ou menos, e quando você terminar essa revistinha, o pastor vai te batizar, aí você vai passar a participar da ceia todo primeiro domingo do mês, você vai entregar seu dízimo, você vai participar das campanhas, você vai obedecer tudo que a igreja falar, é assim que um religioso vai dizer. E quando chegar no fim da lista, quem perguntou vai dizer: poxa, eu era feliz e não sabia. Mas se essa pessoa perguntar para um salvo na graça, que vive na graça e que já tirou o véu, ele apenas vai lembrar do apóstolo Paulo lá naquele cárcere em Filipe, quando o carcereiro pergunta para ele: o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Essa será a resposta do Filho de Deus. Essa será a resposta do herdeiro, do que já se apossou da herança, do que olhou para o está consumado de Jesus Cristo na cruz e sabe que quando o véu se rasgou de alto a baixo, ele agora não precisa de sumo sacerdote mais para entrar no Santo dos Santos. E quando mudou o sacerdócio, lá no livro de Hebreus vai dizer, no capítulo 7, que mudando o sacerdócio,
mudou também a lei. O sacerdócio era da tribo levítica, da tribo de Levi. Os levíticos precisavam de tudo aquilo do povo. Precisava de altar para oferecer sacrifício. O sacrifício já foi na cruz do Calvário por nós, o sacrifício com derramamento de sangue. Os levíticos ofereciam pelo povo, o sacerdócio levítico, as ofertas por expiação de pecado. Nós não precisamos mais. Cristo já expiou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Os levíticos recebiam os dízimos na casa do tesouro, que era a casa de Jerusalém. Não, nem os judeus dão mais dízimo hoje, porque a casa do tesouro foi jogada abaixo no ano 70. Cessou o sacrifício, cessou o sacerdócio, cessaram-se as ofertas no templo, porque nem templo mais tem, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje Deus habita em nós. O nosso sacerdócio hoje mudou o sacerdócio. Hoje o nosso sacerdócio é da tribo de Judá, não mais dos levitas, que colhiam dízimos, que colhiam os sacrifícios. Hoje o nosso sacerdócio é da tribo de Judá, um sacerdócio supremamente maior do que o primeiro que foi lá, de Melquisedeque, que deu origem à tribo dos levitas. Meus irmãos, hoje o véu está rasgado. Para chegar no Santo dos Santos, você não precisa mais de sacerdócio. E vou dizer uma coisa para você: atravesse o véu. Chegue, pise no Santo dos Santos, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. Viva a graça, graça sobre graça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.